A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Larissa. Eu sou o Pedrinho. Pedrinho? Sim. Cadê o Pedro? Eu sempre gravo aula com o Pedro. E eu sempre gravo aula com a Mariana. O que tá acontecendo aqui? Peraí. Deixa eu testar uma coisa. Ué? Agora sim! Mas o que eu tô fazendo aqui? Ué, gravar aula comigo? Não, mas eu tô na aula 2. Quê? Então o Pedrinho tava na aula 1 mesmo? É o Pedrinho, esse aqui é o Pedrinho. Ah, então vamos trazer ele de volta, gente. Vai. Desculpa. Vamos lá. Ah, Agora sim. agora sim, tá tudo certo, gente. Bora pra aula? Bora! A paz do Senhor, pré-adolescentes! Então, eu sou a Larissa E eu sou o Pedrinho. e nós somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica em Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil! E não se esqueça de já deixar o like, compartilhar com todo mundo que você conhece e também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você é um visitante, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Você pode deixar um comentário ou, se você estiver assistindo ao vivo, faça também um comentário no chat pra gente saber como é o seu nome e de onde que você é. E se você for nosso aluno, também não se esqueça de já deixar a sua presença aqui no chat, tá? E nós estamos dando início a um Novo trimestre! E hoje estamos na lição de número 1, que tem por título O Surgimento da Igreja. Então vamos orar? Vamos! Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um trimestre que nós possamos aprender muito com Ele. Te peço que abençoe essa primeira lição, que nós possamos aprender mais sobre a Tua Igreja. Abençoa cada pré-adolescente que está assistindo essa aula. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém! A paz do Senhor para adolescentes, eu sou a Laura e hoje eu vou gravar a leitura bíblica que se encontra em Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E foi isso para adolescentes, tchau! Muito bem, vocês acabaram de ver aí o versículo do nosso texto bíblico do dia, que diz: Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus falou para Pedro, mas não foi para você não, né? E nesse trimestre, Pedrinho, a gente vai aprender sobre eclesiologia. Eclesi o quê? Vai lá, repete comigo. Eclesiologia. Mas o que é eclesiologia, você sabe? Não sei. Eclesiologia é o estudo da eclésia, que é igreja. Ah, faz sentido. E a gente vai aprender tudo sobre igreja, um lugar de comunhão, que é o título da nossa revista. Se eu te perguntar, Pedrinho, qual lugar do mundo inteiro, se você tivesse que escolher qual lugar que você mais ama no mundo inteiro? Meu Deus, mas tem tanto lugar bom. Tem muito lugar bom, mas qual que você mais ama? A igreja, né? Com certeza. Exatamente. E a gente tá sempre aqui na igreja, participando das programações. Mas como será que a igreja surgiu? Como será? É exatamente o que a gente vai ver na lição de hoje. Mas será que os pré-adolescentes já sabem um pouquinho sobre esse assunto? Será que eles sabem qual é o propósito da igreja? Será? A paz do Senhor para adolescentes, eu sou o Zé Thiago e o propósito de Deus ao fundar a igreja é que várias pessoas fiquem sabendo da sua grande presença e que várias pessoas venham espalhar o evangelho. Foi isso, pessoal, tchau! A paz do Senhor para adolescentes, eu sou o Miguel Bessa e o propósito de Deus ao fundar a igreja foi que nós possamos tirar um tempo para adorarmos a Ele em conjunto. A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Bernardo Carrijo e o propósito de Deus ter fundado a igreja foi para os cristãos servirem a Ele no templo de Deus, que é o propósito do ser humano na Terra. Muito bem, tô vendo que vocês já estão sabendo um pouquinho sobre esse assunto. O propósito da igreja, então, é servir a Deus, glorificar a Deus e pregar o evangelho.
A fundação da igreja sempre esteve nos propósitos de Deus, assim como a salvação. Então Deus, ele sempre planejou para reunir o seu povo, para adorar a ele, para servir a ele. Isso é muito verdade. Durante toda a história, a gente vê o povo de Deus se reunindo para adorar a ele. Você lembra? Sim. Lá do tempo de Moisés, de Josué, que o povo sempre se reunia para adorar a Deus. E muitas vezes eles estavam reunidos num templo. Mas mesmo eles estando reunidos num templo, não existia igreja, né? Não era esse nome. Realmente. E a palavra igreja, ela surgiu muito tempo depois. E você sabe o que significa a palavra igreja no original? Não. Significa eclésia. 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 Do grego significa chamados para fora. Exatamente. Mas chamados para fora exatamente do quê? Nós somos chamados para fora de viver dos padrões que esse mundo vive. O mundo vive de uma maneira nem aí para Deus. De uma maneira muitas vezes imoral, deturpada, cheia de pecados, mas nós somos separados. Nós que fazemos parte da igreja, nós somos santificados por Deus dia após dia. Então nós não somos chamados para viver como o mundo vive. E além disso, nós também somos chamados para fora, para pregar o evangelho. Porque a gente vive o evangelho aqui dentro, mas nós também precisamos viver do lado de fora e alcançar outras pessoas. E por causa disso, Pedrinho, acontece uma coisa com a igreja, né? Realmente, a igreja ela sempre sofreu perseguições e sofre até os dias de hoje. Mas isso não foi suficiente para parar a igreja. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. A igreja não parou porque o seu fundador e alicerce é Cristo. A igreja representa Cristo e ela tem a autoridade de Cristo, porque Ele é o seu fundador e a gente está firmado nele. Agora, quando que nós podemos dizer que exatamente a igreja foi fundada? Teve um momento que a gente pode considerar isso, que foi o início da igreja. Você tá escutando esse barulho? Eu tô ouvindo. Eu acho que é o Plantão Marcas News! A paz do Senhor, telespectadores! Bem-vindos a mais um Marcas News, onde as notícias de hoje se encontram com as histórias de ontem. Eu sou a Mila Milagres e na edição especial de hoje vamos falar sobre um acontecimento que mudou tudo. Uma história cheia de expectativas, poder e um evento sobrenatural que marcou o início da igreja. Sim, vamos falar sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Estamos em Jerusalém, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam todos reunidos em um mesmo lugar, aguardando a promessa que o Mestre havia feito a eles antes de subir ao céu. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu tenho dito. E foi então que algo incrível aconteceu. De repente, um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam, e línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles. E sabe o que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Isso mesmo! Pessoas de várias partes do mundo que estavam em Jerusalém ficaram impressionadas porque ouviam os discípulos falando em seus próprios idiomas. Que coisa gloriosa, não é mesmo?
Mas como sempre, tinha gente que não acreditava. Uou, como pode? Eles nem falam a mesma língua que eu, mas estou vendo eles falar de Deus na minha própria língua. Ah, isso aí que nada. Eles são tudo bêbado, é isso sim. Foi então que Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e começou a pregar. Ele disse que aquilo era o cumprimento de uma profecia de Joel. Deus estava derramando o seu Espírito sobre toda a carne. E o resultado dessa pregação, meus amigos, foi um impacto poderoso. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se arrependeram, aceitaram Jesus e foram batizadas. E esse foi só o começo. Esse grupo de cristãos cheios do Espírito Santo continuaram pregando em vários lugares, acolhendo os novos convertidos e fazendo milagres no meio do povo. Era justamente o início da igreja na Terra, na chamada plenitude dos tempos. Mas e aí? Será que esse mesmo Espírito Santo ainda age hoje e a igreja continua avançando? Com certeza! Mas por hoje é só, galera. Até a próxima edição do Marcas News, onde aprendemos com as histórias de ontem para viver melhor o hoje. Tchau! Uau! Eu amei o Plantão Marcas News e eu amei entender um pouquinho melhor sobre o contexto dessa parte da história. Então, Jesus foi quem fundou a igreja. Ele é o Senhor da igreja. E Jesus, ele veio à Terra e sempre pregou sobre o reino de Deus. E ele sempre ensinou aos seus discípulos, porque ele sabia que eram eles que iriam dar continuidade ao seu evangelho. Então foi exatamente no dia de Pentecostes, em que houve a descida do Espírito Santo, foi que eles foram cheios do Espírito Santo e se iniciou a atividade da igreja. A partir dali, os discípulos, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez e eles começaram a se reunir em vários lugares, em casas, só que naquela época tudo tinha que ser escondido, porque existia uma perseguição muito forte, como a gente já falou aqui. E eles eram muito cheios do Espírito Santo. Eles pregavam sem nenhum medo, com muita ousadia, e multidões se convertiam a Jesus através das pregações deles. As pessoas que aceitavam a Jesus como seu Salvador, muitas delas eram cheias do Espírito Santo também, e elas começavam a se reunir na igreja, que era justamente as casas das pessoas. E Pedrinho, hoje não é exatamente assim? Realmente. Mas por que todo mundo que se converte precisa reunir numa igreja? Essa é uma boa pergunta. Sabe para quem responder? Quem? O Pastor Jairo! A paz do Senhor para adolescentes, meu nome é Eva Maria e esse aqui é o meu pai, Pastor Jairo. Olá pessoal, estamos aqui hoje juntinhos. Venhamos fazer algumas perguntas para o Senhor. Primeira pergunta, por que quem se converte precisa reunir numa igreja? Porque a igreja é o lugar daqueles que se converteram. Como os peixes vivem na água, como as estrelas estão no céu, assim os crentes estão na igreja, unidos, juntinhos uns dos outros. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. E ninguém sozinho é a igreja. A igreja é uma reunião, é onde nós seremos batizados, onde nós seremos consagrados, aonde nós vamos tomar ceia e onde nós seremos pastoreados e estaremos debaixo de autoridade. Segunda pergunta, qual a diferença da Igreja Universal e da Igreja Local? A Igreja Universal é constituída de todos os crentes salvos em todas as épocas, tanto vivos quanto os que já partiram por Cristo. E a Igreja Local é onde reúne esses crentes. A Igreja Universal é expressa na Igreja Local. Aonde estão os crentes da Igreja Universal? Na Igreja Local, porque é onde a igreja se reúne, ali estão aqueles crentes que são da igreja salva por Jesus. E foi isso.
Tchau. Tchau. Assim. Assim. Abre aqui. Assim. Muito obrigada, Pastor Jairo, por responder aos nossos questionamentos. Então, nós entendemos que existe uma igreja universal, que é a Igreja de Jesus, mas essa Igreja de Jesus se manifesta na igreja local, aqui onde nós estamos. A Bíblia diz que a igreja também é o corpo de Cristo, ou seja, nós somos o corpo de Cristo e Ele é a cabeça. Tá, mas se Cristo é a cabeça da igreja, que é o corpo é a igreja e Jesus é a cabeça do corpo, tem como alguém ser corpo sozinho? Não! Não! Porque, pensa, se nós somos o corpo de Jesus, se ficar sem um dedinho mindinho, esse dedinho vai morrer. Ele não vai conseguir ficar sem o resto do corpo. Então, não dá para ser igreja sozinho. Você, por acaso, Pedrinho, já viu uma cabeça andando por aí sozinha? Eu nunca vi. Você já viu um pé andando por aí sozinho? Também não. E seria assustador e muito estranho se isso acontecesse. Isso não acontece porque o pé fora do corpo, ele não é nada. A mão fora do corpo, não é nada. A cabeça fora do corpo, não é nada. Está morta. Então, é exatamente por isso que todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, eles devem fazer parte da igreja, de uma igreja local. E existem várias igrejas locais no mundo. Por exemplo, existe a Assembleia de Deus aqui em Cariacica, mas certamente também existe uma Assembleia de Deus lá na Coreia do Sul. E Jesus, quando ele for voltar e buscar a sua igreja, será que ele vai buscar só a Assembleia de Deus Marcas do Evangelho? Claro que não. Não, ele vai buscar a sua igreja, que está representada em várias igrejas locais ao redor do mundo inteiro. Mas quando Jesus voltar, ele vai buscar a sua igreja. Mas não esses daqui, ó. Graças a Deus, estou aqui fazendo meu devocional. Glória a Deus que fala por meio da sua palavra. Mas assim, ainda bem que eu me libertei daquela igreja. Quando eu descobri que eu sou a igreja, minha vida foi verdadeiramente livre e liberta. Eu posso fazer meu devocional em casa, ter minha vida com Deus. Não preciso ir para a igreja. Deus está aqui comigo, Jesus está aqui comigo, aqui na minha casa. Ele fala aqui comigo na minha casa, não preciso ir para a igreja. Alô? Ei, amigo, tudo bem? Quanto tempo? Quanto tempo? Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus. Aqui, fiquei sabendo que você aceitou Jesus recentemente e eu queria fazer um convite. Na minha igreja vai ter um congresso chamado Holy Teens. Vai ser benção, vai ter palavra, louvor, oração. Então, bora? Não, eu aceitei mesmo a Jesus, mas igreja? Não, eu não preciso ir pra igreja. Como assim? Você aceitou Jesus e não é membro de alguma igreja? Não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus e Ele tá aqui comigo, não preciso ir na igreja, Ele tá dentro de mim. Não, eu amo Jesus, mas o que estraga mesmo é o fã-clube que Ele tem, né? Pai Senhor. Oi, irmão. Você não vai ajudar, não? Tá todo mundo ajudando na obra, na mudança. Pra quê? Pra que eu vou ajudar vocês, esse povo da igreja? Você é um membro dessa igreja. Não, mas olha a finura do meu braço. Como é que eu vou conseguir ajudar vocês? Eu, hein? Tô fora. Pois é, Pedrinho. Essas pessoas que vocês acabaram de ver aí não entenderam nada sobre o que é verdadeiramente ser igreja. São pessoas que dizem estar na igreja ou que não precisam de igreja e que falam que aceitaram a Jesus. Mas essas pessoas não entenderam o que de fato é o amor de Jesus e a salvação que há em Cristo Jesus.
E além disso tudo que a gente falou aqui, ainda tem mais uma coisa que a gente quer falar, não é, Pedrinho? É isso aí. E é muito importante a gente falar sobre a influência da igreja. Lá na Coreia do Sul tem uma Assembleia de Deus que tem cultos na madrugada, você acredita, Larissa? E por isso toda a cidade dessa Assembleia começar a sua rotina mais cedo, começando a funcionar bancos, restaurantes, padarias e muitos outros estabelecimentos por causa que muitas pessoas participavam destes cultos. Pedrinho, isso verdadeiramente é ser chamado para fora, é fazer a diferença, é ser sal, é ser luz e se comportar como verdadeira igreja de Cristo, cidadão dos céus. Uhul! É muito importante nós reconhecermos a importância da igreja, nós sermos cheios do Espírito Santo e também nós termos a certeza que nós somos chamados para fora. E agora chegamos no momento muito especial da nossa aula, que é o momento da oferta! Então tá passando aqui embaixo as formas que você pode ofertar na casa de Deus. E também nós temos o projeto dos 1000 valentes, que tem como objetivo nós comprarmos esse espaço maravilhoso que vocês estão vendo aí. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Então declara isso, vai! Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Meu Deus, meu Deus! O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos cair. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou o Samuel e eu estou aqui para mais um quiz. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual foi o evento que marcou o início da igreja? Letra A, a multiplicação dos pães e peixes. Letra B, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Letra C, a ressurreição de Jesus. Ou letra B, a morte de Jesus. Tempo na tela. E acabou o tempo. E a resposta certa era a letra B, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Pergunta número 2. Qual é o significado da palavra igreja ou eclésia no grego? Letra A, casa de oração. Letra B, reunião dos fiéis. Letra C, chamados para fora. Ou letra B, servos de Deus.
Tempo na tela. E, pelo que eu estou vendo aqui, o tempo acabou. E se você marcou a letra B, reunião dos fiéis, você está errado, porque a resposta certa é a letra C, chamá-los para fora. Terceira pergunta. Qual é o principal propósito da igreja? Letra A, promover eventos sociais e pregar o evangelho. Letra B, pregar uma nova religião. Letra C, servir a Deus, glorificá-lo e pregar o evangelho. Ou letra D, reunir as pessoas para orar por elas. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou e a resposta certa era a letra C, servir a Deus, glorificá-lo e pregar o evangelho. Quarta pergunta. De acordo com os ensinamentos sobre Jesus e a igreja, Jesus é considerado: letra A, o santo da igreja. Letra B, o fundador e alicerce da igreja. Letra C, apenas o mantenedor da igreja. Ou, letra D, nenhuma das alternativas está correta. Tempo na tela. O tempo acabou e a resposta certa era a letra B, um fundador e alicerce da igreja. E foi isso para adolescentes. Tchau! Muito bem, para adolescentes, Deus abençoe vocês que ofertaram. E eu vi também que vocês acertaram tudo do nosso quiz. Parabéns! Então, vamos orar para finalizar? Senhor, muito obrigada por essa lição. Obrigada porque hoje o Senhor nos ensinou sobre o surgimento da igreja, sobre a importância, Deus, de nós estarmos reunidos sempre na igreja local, fazendo parte da igreja de Cristo. Senhor, que os nossos corações possam permanecer sempre firmados em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau!